Então, Dominone, no último plantão de dúvidas, falou bastante sobre essa questão de fazer questões e etc. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque o meu plano do que concurso, ele venceu. E aí eu ia renovar, só que na minha plataforma que eu estudo pelo RDP, tem uma plataforma de questões, só questão de defensoria pública, que é para o que eu estudo. Eu fiquei na dúvida, você acha que é necessário eu assinar de novo o que concursos ou o TEC, ou eu posso ficar mesmo só com as questões do RDP? É necessário assinar. A plataforma RDP, acaba sendo limitada somente a questões de defensoria. Ah, mas eu quero defensoria. Ocorre que, invariavelmente, as bancas organizadoras, elas não têm questões de defensoria. Elas têm questões de direito administrativo, de direito constitucional. Isso a gente verifica que cai a mesma questão num concurso de defensor público de Tocantins e de consultor legislativo da Câmara dos Deputados, especialidade economia, a mesma questão. Então, assim, a banca é a banca FGV, tipo de questão é o tipo de questão FGV, é o tipo de questão FCC, é o tipo de questão Sebrasp. Não é Sebrasp de defensoria. Então, quando o RDP centraliza somente questões de defensoria, ele deixa de pegar um espectro muito maior, muito mais amplo. E eu faço votos que você chegue nas questões que não são só de defensoria. Inclusive, quando a gente fizer o tutorial de utilização do TEC, eu não filtro por cargos. Eu não utilizo o filtro de cargos. Professor, com licença, boa noite. Tu acha que isso aplica também para o Ministério Público? Porque Para tudo. tem muitas bancas próprias, né, no Ministério Público. Mas aí banca própria foge àquela proposta que a gente tem. Eu acho que a maioria dos MP são bancas próprias. Foge à proposta. Porque aí você tem uma banca específica. E mais, ainda quando você está dentro de uma banca própria, as questões das bancas, das grandes bancas, atendem às suas necessidades. A Agatha que está falando, eu não me recordo aqui Isso mesmo, é a voz do além. a voz do além. Mas a voz do além é uma nordestina que me Não, mandou. na verdade, eu Não, sou então. mato-grossense, Ah, só que não. eu moro no Nordeste. Ah, então é isso. Tá, então eu sei quem é, porque eu preciso associar o nome à pessoa. Quer ver? Sim. Abriu aqui? Não, é muita gente, eu entendo, relaxa. Ah, é. Eu nunca abro o vídeo Mas também. você foi a que me mandou a estatística do MP. Isso, É, do pronto. MPMG. Então, lá na própria prova do MPMG, que é uma prova de banca própria, você identifica que um estudo bem feito de outras bancas é absolutamente adequado, atende às necessidades do MP. A exceção da exceção é quando você tem, por exemplo, uma Defensoria Pública do Rio, em que as provas, a organização foi feita pela FGV, mas as provas foram feitas, as questões foram feitas por membros da Defensoria. Pois é, Aí, geralmente as MP de banca própria é nesse estilo, assim, que o senhor falou. Às vezes contrata uma banca para organizar a prova, mas aí as questões mesmo são feitas pelos membros. ainda assim, as questões feitas pelas outras, porque aí você está com um universo muito pequeno. Por exemplo, no MP de Minas, tá? Vamos colocar no MP de Minas. Quantos membros foram repetidos nos últimos 5 concursos? Pois é, eu não sei. Porque quando você fala de banca, você está falando de pessoas. Você não está falando da instituição. Quando você fala de organizadora, você está falando da instituição. FGV, FCC, Sebrasp, isso tem um DNA. Quando você fala de banca, você fala de membros. E aí você não consegue encontrar um padrão por mais de 3 concursos. Não encontra, ninguém aguenta. É, Porque é uma atividade muito penosa, essa atividade de correção de provas. Então, eu por acho a grande isso, vantagem também de variar as questões de por cargos também, porque sempre vai ter questões atualizadas, né? Por exemplo, sai sim, uma lei nova, vai ter um concurso lá, sei lá, juiz de perfeito. MP ou defensoria pública, e vai Por ter a isso, questão da lei nova, né? perfeito. É por isso que eu não seleciono por cargo. Eu não seleciono. Eu seleciono por banca, eu seleciono por ano. Vocês vão ver que a gente vai pegar os anos mais novos para os anos mais antigos, por motivos óbvios. E lá dentro do TEC a gente tem uma funcionalidade que é questões atualizadas. Excluir questões desatualizadas. É um dos filtros que eu utilizo. Não quero saber o que está desatualizado. Né? Então, como eu vou assinar agora de novo, o ideal seria o TEC, então. Sim. O grande problema? É que o valor do TEC é infinitamente maior do que o valor do QC, o investimento que você vai fazer. Mas não tem comparação de ferramenta. Não tem comparação. Entendeu? Por isso que eu oriento mesmo. Quem puder fazer, faça o TEC concursos. Não precisa ser aquela assinatura top. Pode ser a assinatura intermediária, que é mais do que suficiente.